esse momento que vai ser muito rico para a gente. Tudo bem? Então, conto com vocês para ajudar nessa mobilização, certo? Nós já temos 36, a gente sabe que vai muito além. O Moreno que a gente encontrou, Rodrigo, ele é o companheiro do menino. Daquele que é o nosso amigo lá do terreiro, que tem o Ciro, o Alves, que estuda comigo. E a avó faz doutorado, ele faz uma área de mestrado, sobre cultura, alguma coisa de cada cultura, né? Bom dia, Vitória Moreira. Bom dia, Juan Daniel. Pessoal da IZ, vamos chamar a galera, somar conosco aqui nesse momento. Bom Na dia, última, Francisco. bem, a última atividade do semestre, gente. Vamos chamar a galera, tá bom?
Pessoal, nós vamos começar daqui a 2 minutos, tá bom? Em respeito a quem já chegou por aqui. Nós temos na sala 58 jovens, quer dizer, menos, né? Porque tem aqui os convidados e tudo. Reitero para vocês reforçarem a galera para entrar, tá bom? Por favor, informando que essa é uma atividade que consta no nosso roteiro, na nossa grade, tá bom? Obrigatória. Mais do que isso, é um momento muito rico para a gente ter uma dimensão real daquilo que são nossos direitos sociais, civis e econômicos, tá bom? Nossos direitos básicos. Nós vamos ter a honra de ter duas figuras muito importantes que vão se apresentar daqui a pouco para socializar conosco essas informações, tá bom? Então, daqui a um minutinho, Nelson, a gente vai começar oficialmente, tá? Essa largada inicial. Mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo, monitores, mentores, nossos convidados e convidadas, em especial a nossa juventude que está aqui conosco, tá bom? Bom dia a todos e a todas. A doutora Rose já voltou para a sala, está aí, Sim, né? sim. É, Bom, nós queremos agradecer a participação da doutora Rosemary Reis, da Defensoria Pública, assim como o doutor Jairo Costa, que está representando o Ministério Público. Queremos agradecer a participação dos nossos jovens do território de Castanhal, Marajó, das Ilhas, de Belém, né? De Castanhal, enfim, são jovens defensores populares. Esse projeto do Ministério da Justiça, com apoio da Fiocruz, que busca nos territórios identificar quais são as violações que os jovens estão sofrendo, que a nossa juventude está sofrendo. E hoje, galera, iniciamos o quarto módulo, que está discutindo a questão o que são direitos sociais, econômicos e culturais. A gente já pensou, já parou para pensar que direitos são esses? De que forma eles estão sendo violados nos nossos territórios? Mas para que a gente lute por eles, é preciso identificá-los. Afinal, o que são direitos sociais, econômicos e culturais? É essa a temática de hoje do nosso encontro do quarto webinário que vai discutir essa temática dentro do percurso formativo do projeto Jovens Defensores Populares. Francisco, com você, e eu já posso também dar início chamando a nossa primeira convidada desta manhã. Doutora Rosemary, bom Bom dia. dia. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, tá bom? Então, a gente vai passar para a senhora se apresentar e aí a gente, na sequência, já segue com a sua contribuição. Tudo bem? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso trabalho com a senhora. Obrigada, Francisco. Elza, é, vou me apresentar rapidamente. Primeiro dizer que eu estou muito feliz de ver, nesse momento, poder participar desse relevância e com um número incrível de jovens em busca de conhecimento, de participação na vida política desse país. Não, eu sei que são muitos territórios, não vou falar um por um, eu perderia algum, não seria justo, mas sei que tem de Belém, fora de Belém, né, das ilhas. Então, meu bom dia a todos vocês. Eu sou Rosemary dos Reis Silva, eu sou defensora pública do Estado do Pará há 18 anos. Formei período, fiz concurso público e ingressei na defensoria. Dentro dessa perspectiva do webinário, nós temos uns pontos a serem tratados, como a Elza já colocou, né? Que seriam as questões que envolvem essa fala sobre direitos sociais, econômicos e culturais. Mas me foi pedido, como membro de uma instituição que sou, que explicasse um pouco essa instituição, que começasse com essa fala, porque é de suma importância, além de conhecermos direitos, saber como acessá-los. Então, a Defensoria Pública é uma forma de acesso a esses direitos, porque ela é uma forma de acesso à justiça. Nós temos, no nosso país, um sistema de justiça. É um sistema de justiça que envolve Poder Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público. Às vezes, até, ocorre de haver alguma dificuldade de entendimento sobre a atuação desses órgãos, o que fazem esses órgãos, onde estão esses órgãos, né, e como acessá-los. A Defensoria Pública é parte desse sistema de justiça. Dentro dela existem defensores concursados.
Esse concurso leva a ingressar no órgão e a trabalhar inicialmente, geralmente no interior do estado, e depois a carreira vai nos trazendo mais próximo da capital. É um processo natural. A Defensoria Pública, ela é um órgão constitucionalmente previsto. Está previsto na nossa Constituição Federal de 1988. Então, ela existe a partir de uma... Ela existiu antes da Constituição, mas ela está prevista hoje na nossa Carta Máxima, que é muito importante. Assim como o Ministério Público está previsto lá, o Poder Judiciário está previsto lá, a Defensoria está prevista, a existência dela, a permanência dela, a necessidade da existência dela como parte de um país democrático. Porque país democrático é aquele país que defende direitos. E tendo um órgão que faça essa defesa de direitos é essencial para que não haja violações desses direitos. Então, nós temos uma instituição prevista constitucionalmente, ela existe em todos os estados da nação, ela existe a nível federal e a nível estadual. A nível federal, são as defensorias públicas da União, que tratam de questões federais, e a nível estadual, são as defensorias públicas dos estados, que são espalhadas por todos os municípios, e elas tratam de questões que não estão afetas à Justiça Federal. Então, vamos tratar de todo o restante. Aí alguém pode dizer, mas o que é todo esse restante? São questões criminais, questões cíveis, questões de família, questões de terra, questões de violações de direito no que diz a assistência à saúde, maternidade, questões que envolvem direito à moradia, à alimentação, questões que envolvem pessoas em vulnerabilidade, em situação de rua, violações de direitos de pessoas LGBT, questões de racismo, tortura. Então, a gente vai ter uma gama de trabalhos a serem realizados por defensores especializados. Isso é para entender que a defensoria ela é aquela porta aberta para muitas questões. E para ter acesso, é acessar essa porta, é procurar o órgão. A Defensoria Pública ela existe no Pará desde 1983, ela tem 42 anos. E, ao longo desse tempo, ela foi se reformulando, cresceu o número de membros, concursos públicos foram sendo realizados. Temos, inclusive, hoje, na Defensoria Pública do Estado do Pará, foi aprovado, né, as nossas cotas para concursos públicos dentro da Defensoria Pública. Então, nós temos cotas raciais para defensores e para servidores, inclusive para estagiários. Então, e aí isso traz uma diversidade e é uma coisa necessária. Porque acho que a gente ainda consegue discutir um pouco mais essa questão de cotas mais para frente. Mas a instituição, ela trabalha. Quando eu digo que ela é uma instituição, é uma instituição que está a nível constitucional, e eu ainda digo mais, ela tem uma obrigação de trabalhar com direitos humanos. E hoje nós vamos falar sobre direitos. E essa gama de direitos que nós estamos falando, ela tem o seu início, o seu embrião, lá nas discussões sobre direitos humanos, lá atrás, de 1948, né, com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, a Defensoria tem este trabalho que é muito voltado para as pessoas vulnerabilizadas, que têm os seus direitos violados. Então, nesse caso, ela tem um trabalho que não é uma opção, é uma obrigação trabalhar com direitos humanos. Cada defensor tem obrigação de trabalhar com direitos humanos. E apesar de nós termos um núcleo especializado de direitos humanos, que trabalha em várias questões, cada defensor, em cada município que ele estiver atuando, ele tem obrigação de ter uma visão e atuação voltada para os direitos humanos. Digo isso porque vocês podem encontrar no município de vocês defensores e eles vão trabalhar junto com vocês questões de direitos humanos. Não precisa virar Belém para isso, apesar da existência desse núcleo. Hoje a Defensoria Pública ela trabalha
como a Receita, apesar de fazer parte desse sistema, todo órgão ele recebe uma previsão orçamentária, ele tem uma receita. Hoje a Defensoria trabalha com uma receita, digamos, bem apertada. Nós temos a aprovação de uma receita de 1,64% da receita líquida de impostos para a nossa atuação. É diferente, por exemplo, hoje do Ministério Público, que recebe 5,15%, e do Poder Judiciário, que recebe 9,76%. Vocês imaginam que essa diferença impacta no trabalho. Mas, mesmo assim, a Defensoria faz concurso público e, mesmo assim, a Defensoria tem expandido, tem criado essa capilaridade, tem ingressado nos interiores do Estado, né? Não tem realizado seu trabalho unicamente ou exclusivamente na capital. Então, essa capilaridade, essa possibilidade de ingressar e de ir para o interior do Estado, sempre foi uma atitude, uma função da Defensoria Pública, e ela não se priva, apesar da dificuldade orçamentária. Então, esse desequilíbrio no sistema de justiça é uma coisa real. E, às vezes, é preciso falar. Sempre é preciso falar. Porque, às vezes, as pessoas perguntam por que no meu município não tem defensoria pública? É porque a Defensoria Pública está sempre trabalhando para obter mais receita, para fazer novos concursos e colocar novos defensores nos municípios. A Defensoria Pública é um órgão que não cobra nada para que a pessoa tenha sua assistência, então nunca haverá uma cobrança, nem de honorários, nem para pagamento de custas, de nada. A pessoa tem uma atuação, o defensor tem uma atuação que ele recebe subsídios do governo para estar ali trabalhando, ele não recebe nada da população, daquele assistido, e o assistido tem direito a essa atuação da defensoria desde a primeira instância, assim, desde aquele primeiro momento que ele vai falar com o juiz, até uma ação no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília. Então, é contínua e é completa. O que mais que eu posso dizer? Hoje temos mais de 260 defensores em atuação, um pouco mais, não estou com o número certo aqui. Alguns municípios não há defensoria instalada, defensores cumulam com outras comarcas, mas entender que a defensoria é um órgão que eu chamo porta aberta. Se você está no seu município e você quer acessar a defensoria, você procura o órgão onde ela está instalada. Ela pode estar instalada num prédio próprio, ou dentro do tribunal, ou dentro do fórum, melhor, e lá você tem sempre um defensor que pode ou ingressar com uma ação ou te dar simplesmente uma orientação jurídica. A minha atuação hoje, já há 18 anos de defensoria, ela veio de um processo muito importante, porque eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher que fui lutando como muitos lutam. Eu passei por uma faculdade, eu fiz a UFPA, cursei direito lá, eu fiz concursos públicos, eu ingressei na instituição no momento que ainda nem existiam cotas para negros, é uma coisa mais recente, e hoje eu já faço parte, inclusive, da banca de heteroidentificação, que é aquela banca que é formada para identificar pessoas que vão passar pelo processo de cotas. Então, vê que ao longo desses anos eu estou dentro da instituição e vejo algumas mudanças sendo implementadas, e elas não vêm do nada, elas vêm de uma luta, que é uma luta da sociedade civil, e no caso da questão de cotas, eu tenho que falar, uma luta do movimento negro do Estado do Pará, SEDEMPA, Elza está aí para falar, Nilma, Zélia, todo o pessoal do SEDEMPA fazendo essa luta, esse embate junto à Defensoria Pública, e essas cotas em algum momento foram implementadas, e elas são de suma importância, porque ela vem trazendo essa diversidade. Antes, o que a gente via mais na defensoria, porque eu vou ter que falar isso também, o sistema de justiça ele é um sistema branco, ele é um sistema elitizado, ele é um sistema que não permite essa entrada tão facilmente da população negra nesses espaços, e esses espaços precisam ser ocupados. Então, eu digo, a Nilma, nossa amiga do SEDEMPA, ela costuma dizer que a minha primeira cota foi minha própria família, e é verdade.
me dando esse impulso, me levando para dizer assim: ocupe o espaço que você quiser ocupar. Então, nesse caso, eu ocupei o espaço que era necessário ocupar. E isso abre também portas para que tantas outras pessoas, para que a Defensoria não seja nem Ministério Público, nem Poder Judiciário, um lugar em que só atende o vulnerabilizado, aquela pessoa carente, aquela pessoa que não tem condições de pagar custas ou advogado, mas que lá dentro também tenham pessoas negras recebendo, atuando, defendendo e fazendo a justiça valer, fazendo o que é justo. Bem, é mais ou menos esse o parâmetro do que é defensoria, do que é atuação defensorial e do que é minha atuação. E eu tenho muito prazer, muito orgulho de fazer parte dessa instituição, em razão de que eu posso participar efetivamente desse trabalho com o social, com a sociedade, sair do gabinete, sair daqueles espaços fechados e estar sempre com quem a gente tem que estar, que é com nossos irmãos e com a sociedade de um modo geral. Obrigada, gente. Francisco, doutora Rose, incrível, emocionada com a sua fala. Parabéns pelo trabalho que a senhora realiza. Obrigada por estar aqui com a gente. Sem dúvida nenhuma, você é um referencial para nós, mulheres negras, para nós, periféricos, e fizemos questão de trazê-la aqui para que os jovens se espelhem, vejam, né? Se identificam de que é possível chegar onde desejarmos, que embora tenha o racismo, o machismo, a homofobia, a, o racismo religioso, é possível nossos jovens defensores populares chegarem lá, não somente no perspectiva individual, mas coletiva, né? Não é a Elza, ou a Rose, ou o Francisco que chega lá, mas somos nós, conjuntamente. Obrigada, doutora Rose. A senhora vai continuar com a gente aí no segundo momento do bate-papo. Muito obrigada, que daqui a pouco a gente esquenta ainda mais. E aí, nesse momento, eu queria chamar também um outro convidado nosso, né? Eu não sei se a câmera dele está ligada, mas também é fruto dessa luta, dessa participação da sociedade civil, no sentido de colocar nesses espaços pessoas como nós. Estamos falando do doutor Jairo Costa, que está aqui com a gente. Bom dia, doutor Bom dia, Jairo. doutora. Gostaríamos que o senhor mesmo se apresentasse, agradecer a sua participação, como o Francisco, coordenador pedagógico, disse, né, no sábado de manhã, mas a gente agradece muito a sua participação aqui no percurso formativo do projeto Jovens Defensores Populares. A palavra é toda sua. Quando a juventude conhece seus direitos, ela conquista lugar de fala, ocupa os espaços de decisão e transforma sua realidade, tanto individual como coletiva. Com isso, quero cumprimentar a todos e a todas, em especial o Dr. Francisco, né, a Elza, a Rosemary, o Emerson, que compõem o núcleo desta discussão, deste debate, deste diálogo, desta conversa. Quero agradecer o convite, fiquei muito honrado, fiquei muito feliz, fiquei alegre, fiquei de todas as formas de felicidade em receber esse convite. Quando a doutora Lídia me repassou, né, que a Elza teria pedido para compartilharmos as nossas experiências, para que pudéssemos conversar com os nossos jovens. Quando tocou na palavra juventude, eu fiquei muito mais animado, porque eu amo a nossa juventude. Eu estou saindo dessa categoria, né, chamada de juventude, né, mas eu estive em um momento que nunca tínhamos percebido a necessidade tão grande de união entre os nossos jovens. Eu falo hoje de jovens porque nós estamos tratando de jovens, mas sabemos que existe toda uma sociedade que é composta pela diversidade que o nosso Brasil ele compõe. Mas fiquei extremamente feliz de poder compartilhar hoje experiências com pessoas indígenas, quilombolas, de cores, pessoas sem essa denominação, pessoas de povos de terreiro, que eu nunca tive contato direto com povos de terreiro, que eu adoro essa cultura, mas eu fiquei mais feliz por se interessarem
pela minha história. Por que isso é tão importante? Porque eu sou da comunidade quilombola do Rio Genipaúba, na cidade de Abaetetuba. Ingresso no concurso, no último concurso do Ministério Público do Estado do Pará, está fazendo aí é, 1 ano e 8 meses de promotor de justiça, ingressei no sistema de cotas, é considerado, né, segundo o nosso procurador-geral, o concurso mais inclusivo do Ministério Público do Estado do Pará, que veio cota para indígena, para negro, quilombola, pessoas com deficiência e dentre outros. Isso faz com que a gente fique mais animado, porque quando a gente adentra esses espaços, é sinônimo de que nós ocupamos aquele nosso lugar de fala, estamos nos espaços de decisões, estamos transformando não só a nossa realidade pessoal, como também aquela coletiva, em que traz para a população em geral, para os nossos povos, a esperança de que dois entraram, nós podemos entrar muito mais. E com isso, eu fico muito feliz, que me honrado. Quero compartilhar também com os senhores e as senhoras a conquista que a Câmara Municipal de Abaetetuba ontem me homenageou lá no Parlamento Municipal, né, devido às atuações na época quando eu atuava como advogado na região, de 2015 até 2024, que foi quando eu entrei como promotor de justiça, reconhecendo, como a doutora Rosemary falou, quero fazer muito uma boa parte das falas dela, que trabalhar para pessoas que não têm condições de ir atrás dos seus direitos, né, deve ser uma tarefa conjunta, uma tarefa mútua, né, e isso foi reconhecido ontem, através do Parlamento Municipal de Abaetetuba, de que os meus mais de 500, 600 processos na época de advogado, eu estava comentando ontem ainda sobre isso, eu tive uns 20 a 30 processos que eu precisei pedir algum dinheiro, cobrar, né, algum valor, para poder dar entrada naqueles processos. Pela sensibilidade em que se vê que as pessoas, para ter acesso à direita, ter acesso aos seus elementares para o dia a dia, não tem condições mínimas de pagar um advogado, até mesmo, doutora, de se deslocar de um local para o outro para buscar assistência. Isso gera uma dificuldade, não só dificuldade, mas a impossibilidade de se alcançar determinados direitos. E com isso fiquei muito feliz de receber o convite para participar desta banca, de estar aqui, informar que eu vim de uma comunidade em que já fui considerado a família mais pobre daquela comunidade, né, em situação de extrema pobreza. Nunca foi necessário os meus pais tirar-nos da escola para ajudar nas atividades do campo e, portanto, sempre priorizando o critério da educação como fator primordial para o crescimento em nossa sociedade. E não só em questões financeiras, mas a questão de ter opiniões próprias, de ter condições de debater os assuntos mais sensíveis da nossa sociedade, conversar sobre a questão dos preconceitos, sobre violência contra as mulheres, as violências em geral, mas quando hoje, como promotor de justiça, nós atuamos e verificamos os escárnios que são agressões contra crianças e adolescentes, fica mais gritante e clama mais pelo nosso trabalho. E hoje, vendo este webinário encampado aqui pela doutora Elza e o Francisco, eu vejo que a importância da nossa sociedade e em especial dos nossos jovens, que é o público que está no momento de dizer e fazer acontecer. Né? E quando nós verificamos a nossa infância, a nossa adolescência, nós estamos em um patamar de aprendizagem constante em que vão nos dizer sempre o que fazer. Hoje, no momento da nossa juventude, nós temos que criar um ambiente em que nós vamos procurar fazer o que tem que ser feito. A partir da sabedoria que foi criada desses anos todos, tanto na educação formal como na educação familiar. Então, falar
da minha trajetória é muito fácil para mim. Mas hoje, falar do Ministério Público é falar que é uma instituição que, assim como a doutora Rosemary colocou, é uma instituição essencial às atividades jurisdicionais do Estado. Está previsto lá no artigo 127 da Constituição Federal, tem todo um regramento, é uma instituição permanente, tem independência funcional, pode ter a independência financeira, mas ainda dependemos do executivo para muitas atividades para que se possa implementar as políticas de acesso e de permanência do Ministério Público nos espaços em que se precisa, a sociedade precisa de suporte do Ministério Público. Falar também que o Ministério Público, o ingresso no Ministério Público é parecido com o que a doutora Rosemary colocou em relação à Defensoria Pública, né? Todas essas etapas, precisa fazer o curso de Direito, precisa estudar, terminou os 5 anos de faculdade de Direito, tem que ter prática jurídica, no mínimo 3 anos, que pode ser realizado tanto como advogado, como em qualquer outro ramo que exija atuação específica no conhecimento do jurídica. Temos também que o concurso público é regido por um interstício de tempo e que pode durar em torno desse concurso em torno de 6 meses até mesmo 1 ano e meio, dependendo da rotina e do fluxo do concurso público. Tem as etapas de identificação. Então, é um procedimento, é uma etapa que precisa e requer da nossa juventude que reflita e pense antes de chegar neste momento. Por quê? Porque você chegar a querer ser promotor de justiça, querer ser juiz, querer ser defensor público, antecede muitos requisitos, e um deles é a sua vontade, a sua percepção para o futuro. Não adianta você terminar a faculdade e achar que vai fazer um concurso público e vai estar de boa. Esses concursos são considerados os concursos de alto rendimento, são os concursos que exigem muita dedicação, muita abdicação, que é deixar muitas rotinas do dia a dia, muitas vezes o aniversário do papai, da mamãe, muitas vezes você perde o seu pai, perde a sua mãe, como foi meu caso, né? Eu vou pular essa etapa rápido porque eu fico muito sensível quando falo nesse ponto. E com isso para você poder se afirmar dentro daquele seu objetivo. Então, o objetivo de passar no concurso público, ele extrapola a sua vontade. Você precisa criar metas e mecanismos para que você possa alcançar. Você ouvir os experientes, aquelas pessoas que apanharam bastante, né, e dentre outros fatores. Para que eu pudesse passar no concurso público, eu tive a minha vontade de ser juiz de direito ainda aos 17 anos, quando eu estava na escola de ensino fundamental, né? Isso mesmo, eu entrei meio tarde para a escola, então por isso que aos 17 anos eu estava no ensino fundamental, e no oitavo ano, na oitava série, na época era seriado, e então o colega estava disputando a nota em matemática, porque eu sempre fui muito bom em matemática, exceto no tempo de hoje, que eu não sei mais nada de matemática. E daquela época nós apostávamos para saber quem ia tirar a melhor nota em matemática. E no final das contas, queria saber o que é que queria ser, e eu também, eu dizer que queria ser juiz e dizer que queria ser advogado. No final das contas, ele tirou 2,9,5, 2,10, eu tirei 2,9,5 e 2,10. Então ficamos naquela situação. Terminei o ensino fundamental, voltei, isso foi em Barcarena, voltei para Baetetuba, porque Barcarena nós temos, infelizmente, uma educação que precisa de mais atenção na educação básica no município de Barcarena, não tinha como continuar estudando para ser juiz. Em Barcarena tive que voltar para Baetetuba, voltei para Baetetuba, onde terminei meu ensino médio, e em 2010 entrei para a faculdade pelo ProUni, muito depois de ter tentado várias e várias vezes entrar para o UFPA. Digo até hoje, né, porque eu tentei até mestrado na UFPA diversas vezes, e você estuda, quando vê, chega lá a sua oportunidade, ela, enfim, seja vai por algum motivo. E então, fiz a minha faculdade no estado do Tocantins, em Paraíso do Tocantins, pelo ProUni, que na época já havia o ProUni. Me inscrevi para fazer o ProUni, porque como aqui no Pará, né, não desmerecendo os colegas tocantinenses, mas no Pará os estudantes estudam muito, então tem que ter uma preparação elevadíssima para poder passar tanto no vestibular como no concurso aqui no estado do Pará, né? Os nossos colegas
tem esse potencial de querer muito e ter um alto rendimento. Isso é fruto, inclusive, dos nossos professores, que muitos se dedicam para colocar, impor esse alto rendimento nos estudantes, o que é necessário. E então tive meu espaço em Paraíso do Tocantins, fui fazer a faculdade, fiz ProUni 100%, terminei, passei na prova da UAB ainda no nono semestre, publiquei 12 artigos científicos, ganhei prêmio Jovem Cientista, voltei para Abaetetuba para advogar, perdi a minha mãe naquele mesmo ano de 2016, e 2017 já estava bem organizado na advocacia, quando então veio 2019 com a Covid-19 e passou a rasteira em quase todo o mundo, e então vinha Você não ia estudando, né? preparar. Não entendi? Alguma pergunta? Tô Aidana, eu tentando- acho que O alguém está. microfone Eu ligou do acho que nada. foi acidental. É porque assim, eu estou tentando acelerar, porque a minha história é um pouco extensa e eu preciso dar tempo para as demais atividades. Então, por isso que eu estou correndo um Cento e pouco. quatro jovens online, doutor. Vamos lá, sigamos. Tá certo. Então, parabenizar. Doutor Jairo, já tem um dizendo assim, a parte do seu depoimento. Agora quero ser advogado. O senhor já está aí, né, estimulando o nosso jovem. Muito bom. Legal, muito bom. E então, quando eu voltei para Baitetuba, ainda com a ânsia de passar no concurso para juiz, sempre pensando nisso, eu trabalhei durante 8 anos na advocacia, sempre estudando para o concurso, só que o trabalho de advogado é tão intenso que diminui muito o rendimento para o concurso, uma vez que o advogado trabalha de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, não tem férias, não tem dia de aniversário, não tem nada, então precisa trabalhar. E quando veio a pandemia, eu precisei fechar o escritório e aí me dedicar durante um ano. Foi a minha meta, me dediquei durante um ano, veio o concurso e passei. Então, essa é a minha história para chegar até promotor de justiça, contando também que o meu concurso, que eu viajei o Brasil todo fazendo concurso, era para a magistratura, não era para o Ministério Público. O primeiro concurso que eu fiz para o Ministério Público, passei. É, e então, eu passei ainda no meu estado, na minha terra, onde hoje eu posso fazer muita diferença. E então, quando passei no curso para promotor de justiça, vieram vários pensamentos de como que eu iria executar várias atividades que eu pudesse ajudar o nosso povo quilombola em especial, por conta que eu sou quilombola, como de uma juíza que eu gosto muito, que ela fala assim, a gente tem que defender os nossos. Então, eu defendo, né, o nosso povo negro, eu defendo o nosso povo quilombola. Hoje nós temos várias atividades nos povos indígenas, nós temos várias atividades no Pará como um todo. Já estivemos no Prêmio Inovar através de um desses projetos lá em Marabá, em que o projeto foi contemplado com o segundo lugar do Prêmio Inovar. Para quem não sabe, é um prêmio instituído pelo CNJ, em que a justiça pública ela traz em relevância as principais práticas que buscam trazer efetividade para a atuação do sistema de justiça, e o sistema de justiça ele não é composto apenas pelo judiciário, nem ao menos somente pelo Ministério Público, é composto, como disse a doutora que me antecedeu, que, a doutora Rosemary, que é um sistema composto por instituições, por órgãos. E é um sistema que ele é tão forte que todas as instituições elas se fortalecem com essa própria força. É o caso do Judiciário, é o caso do Ministério Público, da Defensoria Pública, a advocacia, os advogados também compõem esse sistema de justiça, que inclusive muitos debates, muitas decisões, muitas jurisprudências, muitas súmulas que são criadas no nosso sistema de justiça, partem de discussões trazidas pelos advogados e que tem muita força no ordenamento jurídico brasileiro. Então, é um sistema que é composto, que compomos esse sistema de justiça, que nós tanto veneramos, né, esse sistema que ele vem fazer com que a nossa democracia ela seja cada vez mais protegida, a partir de que um ponto desse sistema não está adequadamente, o outro já vai se ajustando e assim por diante. Então, dentro do que eu tenho hoje para me apresentar, né, eu acho que eu falo muito aqui,
né? E é até deixar, né, advertência caso eu estivesse falando muito, que poderiam me interromper, mas essa que é a minha realidade. Hoje eu tenho diversos projetos, sou promotor de justiça substituto, por assim dizer, devido ao espaço em que eu entrei no Ministério Público. Nós temos no Ministério Público o promotor de justiça substituto, nós temos o titular, primeira instância titular, temos de segunda instância, terceira instância e os procuradores. No quesito, quando eu entrei na atividade, eu entrei como substituto. O substituto, ele roda por onde quer que necessite do trabalho dele. Eu já tive a oportunidade de titularizar em diversos momentos, mas eu não quis titularizar porque eu quero que a administração me coloque nos diversos espaços para que eu possa conhecer o estado do Pará, para conhecer os territórios, conhecer o povo, e a partir de que eu conheça os nossos territórios, o nosso povo, eu posso então colocar em prática os diversos projetos que vêm em minha mente. Então, essa é uma estratégia de atuação. Eu estou novo, tenho 38 anos, eu me considero bem novo, o Lula se considera mais novo que eu. Então, eu me considero muito novo. Então, eu preciso ter essa realidade, porque eu não conheço o estado do Pará, sou paraense. A minha vida toda foi de estudante, eu estudei a minha vida toda para poder transformar a minha realidade, a realidade da minha família, da nossa comunidade. E então eu não tive espaço para percorrer o estado do Pará e conhecer com maior precisão, como muitas pessoas já conhecem, o estado do Pará. Então hoje eu já passei por Conceição do Araguaia, Redenção, Parauapebas, Canaã, Marabá, São Geraldo, São Domingos do Capim, São Geraldo e diversos outros que estão me possibilitando conhecer os nossos povos. Essa região que eu estou falando, há mais povos indígenas do que quilombolas. Né? Eu consegui encontrar apenas uma comunidade quilombola nesse percurso todo que se situou em Marabá, e estou fazendo esse mapeamento para que possamos ter um trabalho de efetividade futura. É um trabalho que eu acredito que vai dar certo, mas precisa ter esse estudo, ter essa percepção para que possamos chegar naquelas comunidades e coletar as suas necessidades a partir da sua escuta atenta, para que elas possam receber o Ministério Público a partir de um promotor quilombola, a partir de um promotor oriundo dos nossos povos do campo, para que a gente possa fortalecer as nossas lutas, para que possa fortalecer. Claro, dentro da legislação, dentro daquilo que o Ministério Público deve atuar, né, sem tender a ou B, porque essa atuação do Ministério Público ela é essencial para que as conquistas elas sejam para a sociedade e não para um setor específico. Claro que nós vamos trabalhar direcional em alguns pontos, como é o caso de povos quilombolas, de povos indígenas, porque temos peculiaridades em cada povo daqui. Cada comunidade tem a sua peculiaridade e as suas próprias necessidades. E a partir dali, nós vamos fazer esse trabalho e conto aí com a compreensão de muitas pessoas e quero finalizar agradecendo e dizendo que eu componho o NIERAC, que é o Núcleo da Promoção da Igualdade Étnico-Racial, e que para o próximo ano temos muito trabalho e muitas ambições dentro desse núcleo para que possamos fortalecer os nossos movimentos. Obrigado. Obrigado, doutor Obrigada Jairo. por isso, Francisco. Eu queria só para quem está chegando, os jovens que estão entrando agora, falar um pouquinho, né, da biografia dele, para ver esse compromisso, para fortalecer esse compromisso na fala dele. Ele se chama Jairo do Socorro dos Santos da Costa, é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Pará. Ele é oriundo da comunidade quilombola do Rio Genipaúba, Baitetuba, e ingressou pela política de cotas para quilombolas. Atua na segunda Promotoria Criminal de Marabá, e é especialista em direito processual, civil e direito agrário e mestrando em direito. Escutem só o que é que ele está pesquisando: a efetividade da Bolsa Permanência para estudantes quilombolas nos cursos intervalares da UFPA. Ele integra o Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, NIERAC, do Ministério Público.
Francisco, que a gente pode dizer diante da fala da doutora Rose e da fala do doutor Jairo Costa? É com você. Doutor Jair, doutora Rose, muitíssimo obrigado. Eu só quero aproveitar aqui, porque nós temos uma galera que está entrando agora. Eles estão tendo, olha só, estão entrando já com esse momento rico. Queria aqui saudar a Caiane Rodrigues, de Belém, o Ramon, o Igner, Balchel, Fernando Assunção e Lucas Barata. Se tiver mais alguém que entrou agora, a gente quer ver no chat. Queria desejar muito boas-vindas a vocês, tá bom? Nós estamos com 107 aqui, gente, 110 pessoas online. É uma quantidade significativa para um sábado de manhã, mas eles sabem muito bem a importância desse momento. Então a gente vai agora. Eu não sei se o outro convidado chegou, Elza. O Emerson, ele está com problema da internet, então ele me Beleza. disse que assim que ele conseguir entrar, ele entra, Tá bom. né? Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a nossa dinâmica agora. Agora a gente vai entrar no momento um pouco mais formativo, aprofundar um pouquinho, né? Lembra que o nosso tema de direitos sociais, econômicos, direitos básicos, eu estava conversando que o doutor Jário não teve tempo de reunir conosco ontem. Também foi tudo muito rápido, né? A gente reuniu com a doutora Rosemary e a gente acertou alguns detalhes, né? A gente vai aqui colocar. Então, a dinâmica seria o seguinte: vocês teriam um momento de 30 minutos para fazer a sua exposição sobre os direitos sociais e vocês mesmos podem provocar algumas perguntas geradoras para a juventude, tá? Então, nós vamos fazer essa dinâmica. É uma conversa. A juventude aqui está muito atenta, estou anotando, a gente sabe muito bem que o quanto é importante. Direitos sociais e econômicos, porque depois daqui, doutor Jário, nós conversamos muito com a doutora Rosemary, é o seguinte: ter esse momento, depois nós vamos ter como fazer pesquisa nessa perspectiva dos direitos sociais, e o outro momento a gente chama de laboratório de criação, que como nós vamos colocar essa pesquisa em prática? Vamos pensar uma ação dentro dessa temática. E o outro momento, que é o último, seria a pesquisação, de fato, lá no território. Claro, vocês, se tiverem disponibilidade, são muito convidados para estar nesse momento, tá bom? Da pesquisação, acompanhar os jovens. Então, o tema da pesquisa vai ser justamente esse: direitos sociais, econômicos, tudo. Então, a ideia é a gente trabalhar essa informação básica, né, dessa noção de direitos sociais. Nós iniciamos com direito ambiental por causa da onda da COP, né? Estávamos embebecidos pela COP. Bora falar de direitos ambientais, COP. E agora a gente vai falar de direitos sociais, que toca muito, deveria ser o primeiro tema, que toca muito a realidade de cada um. Se a gente for ver por aqui, pelas próprias janelas, a gente vai ver diversas paisagens. É muito interessante, dá para fazer um trabalho antropológico aqui, olha. Cada lugar, uns estão na rua, uns estão no corre. Então, essa é a dinâmica dos jovens defensores. E eles se organizam para estar aqui nesse sábado pela manhã, não só para aprender, mas também para socializar aquilo que são nos seus espaços vividos, suas experiências. E daqui, doutora Rosemary, doutor Jário, nós tivemos pesquisas maravilhosas de direitos ambientais, temas fantásticos no audiovisual, enfim, uma série de iniciativas, feira de alimentação saudável. Então, desse momento aqui, que é muito rico, vai ter tema de pesquisas. Nós vamos também socializar com vocês, viu? Para vocês saberem o que é que essa galera anda aprontando a partir desse bate-papo, tá bom? Então, agora eu vou passar a doutora Rosemary, volto para ela, para essa diva, e ela vai, desse 30 minutinhos, ela vai discorrer da forma, da dinâmica que ela quiser, tá bom? E aí a gente vai interagir com a juventude nesse intervalo de 30 minutos. Depois passamos para o doutor Jário também nesse tempo, que ele vai dialogar com a juventude, e a gente vai fazer nossas considerações finais, tá bom? Então essa é um pouco a dinâmica. Se o colega entrar, o outro convidado, ele entra também nessa roda. Mas a gente vai partir assim. Doutora Rosemary, é com você, querida. Obrigada. Francisco, são 30 minutos, mais ou menos. Se eu me alongar em algum momento, pode mandar uma mensagenzinha, Se a inclusive, senhora se alongar, todo mundo se alonga também. inclusive aqui pelo meu WhatsApp, que eu dou uma olhada, olha, já está passando do tempo,